chegou a hora do cinema brasileiro nesse especial do Cine7 sobre os filmes que podem surgir no Oscar 2022. Lembrando que esse vídeo aqui tem apenas o intuito de apresentar possibilidades e não dizer quem vai ser o indicado. Antes de começar, para que não falem besteira por aí, eu tô com conjuntivite, tá? Então devo estar melhor nos próximos dias. Vamos para a lista a partir de agora. Já pensou o Congresso Nacional determinar o retorno de pessoas com melanina acentuada pelo fato do Estado brasileiro não querer promover algum tipo de reparação histórica por conta da escravidão? Esse é o mote de Medida Provisória, a adaptação da peça Namíbia Não, do Audrey Anunciação. O filme marca a estreia do Lázaro Ramos na direção de cinema e traz no elenco o Seu Jorge, o Alfred Enoch e também a Thaís Araújo. Medida Provisória tem alcançado um bom desempenho em festivais internacionais, especialmente nos Estados Unidos e na Rússia, a ponto de causar um chilique do mala do presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo. É um candidato forte por essa participação internacional, ter um elenco conhecido na indústria do cinema e tratar do tema do racismo, dos preconceitos vindos da escravidão, que são sempre muito caros dentro da academia. A Menina que Matou os Pais poderia ter disputado a vaga do Brasil para o Oscar 2021, porém a pandemia da Covid-19 atrasou tudo. A tendência é que para o Oscar 2022 ele possa participar. Com a ousada proposta de apresentar dois pontos de vista da mesma história, a produção apresenta a tragédia da família Richthofen, em que a filha participou ao lado do namorado do assassinato dos próprios pais. Os filmes podem se dar bem nesse momento de alta de produções baseadas em crimes reais, crimes que chocaram a sociedade. Por outro lado, é difícil você montar uma estratégia de campanha boa para a academia quando você tem duas produções que somadas devem dar próximo de 4 horas para você conseguir vender isso internacionalmente. É um desafio que o filme vai ter que se propor a fazer caso venha a ser selecionado. Agora mais um filme que também deveria ter disputado a vaga no Oscar 2021, mas ficou para o ano que vem. Eduardo e Mônica é o segundo filme do diretor René Sampaio, baseado nas canções da Legião Urbana, após Faroeste Caboclo. O drama mostra dois jovens nada parecidos, mas como não existe razão nas coisas feitas pelo coração, eles engatam um romance. Dirigido pela Ana Mulayert e Lô Politi, Alvorada acompanha o cotidiano do Palácio da Alvorada, casa oficial da Presidência da República, nos últimos dias de Dilma Rousseff no cargo, antes do impeachment no Senado Federal. Alvorada pode se beneficiar da porta aberta por Babenco, que foi o primeiro documentário a conseguir essa honraria de representar o Brasil na corrida pelo Oscar. Também vale lembrar que Democracia em Vertigem, da Petra Costa, conseguiu recentemente a vaga em melhor documentário. Porém, eu tenho as minhas dúvidas se a Academia Brasileira de Cinema vai, pelo segundo ano consecutivo, escolher um documentário. Acho que nesse ano a tendência é que eles fiquem com um filme de ficção. Diretor de filmes como Irmã Dulce e O Caminho das Nuvens, o Vicente Amorim volta ao cinema de ação após Motorhead com A Princesa da Yakuza. A produção é baseada na HQ Samurai Shiro, do Danilo Beirute, e mostra uma jovem de 20 anos de idade descobrindo ser a herdeira do comando da máfia japonesa. O caráter internacional da produção, que aliás conta com Jonathan Rhys-Meyers, conhecido por Match Point, pode ajudar o filme lá no Oscar. Por outro lado, o cinema brasileiro não costuma mandar tantas produções de ação. A última vez foi em 2012, com Tropa de Elite 2.
Lírio Ferreira é um dos mais importantes diretores do cinema brasileiro das últimas décadas. Realizou clássicos como Árido Movie e principalmente Baile Perfumado. Em 2021, ele volta com Aquamovie. O road movie foca na relação de uma mãe cineasta com um filho adolescente durante uma viagem de São Paulo a Pernambuco para deixar as cinzas do patriarca da família. A escolha de Aquamovie pode ser uma forma de homenagear o Lírio Ferreira, que nunca teve um filme escolhido para representar o Brasil no Oscar. Por outro lado, a tímida repercussão em festivais internacionais pode atrapalhar o filme. Lenda da televisão brasileira, o Daniel Filho está de volta aos cinemas com o policial Silêncio da Chuva. A produção é uma adaptação do romance escrito pelo Luiz Alfredo Garcia Rosa e traz a história do detetive clássico Espinosa, aqui interpretado pelo Lázaro Ramos, em que ele vai investigar o assassinato de um executivo dentro de um carro pelas ruas do Rio de Janeiro. O projeto traz no elenco a Cláudia Abreu, Guilherme Fontes, Thalita Caralta e a Maiana Neiva, e fechou a última edição do Cine Ceará 2020. Silêncio da Chuva também teve uma ótima repercussão no Festival de Cinema de Moscou. É um candidato para ficar de olho. O Miguel Falabella é outro gigante dos palcos e da televisão nessa disputa pela vaga brasileira no Oscar. 12 anos depois de Polaroides Urbanas, ele retorna à direção com Veneza. O drama traz a Carmen Maura, conhecida dos filmes do Pedro Almodóvar, como uma cafetina cega que deseja conhecer Veneza para reencontrar o seu antigo amor. As prostitutas do bordel vão tentar concretizar esse sonho de forma lúdica. Veneza teve uma reação tímida no Festival de Gramado 2019, onde foi exibido. Acredito que caso participe da seleção, o filme vai ficar ali apenas com poucas chances. A Laís Bodansky bateu na trave na disputa pela vaga brasileira em 2018 com o ótimo Como Nossos Pais. Acabou preterida pelo Bingo, do Daniel Rezende. Ela deve retornar para o Oscar 2022 com Pedro. O filme vai trazer o Cauã Raymond interpretando Dom Pedro I durante a viagem dele de volta a Portugal. E nesse processo ele vai refletir sobre a chegada dele ao Brasil e todo o processo que envolveu a independência do país. A Academia Brasileira de Cinema pode escolher Pedro como nosso representante, até como uma forma de fazer alusão aos 200 anos da independência do Brasil que acontecem no ano que vem, além do fato de reconhecer o talento gigantesco da Laís Bodansky, uma das nossas melhores diretoras da atualidade. Por outro lado, a questão é saber se Pedro vai chegar aos cinemas ou não. Tudo depende da questão da pandemia aqui no Brasil. Deixei para o final aquele filme que é para a gente ficar muito de olho em relação à disputa do Oscar. A Netflix lança até o final do ano 7 Escravos. A produção reúne novamente o Alex Morato, diretor de cinema, com o ator Christian Malheiros. Juntos, eles fizeram Sócrates, uma das produções brasileiras recentes mais premiadas em festivais internacionais e que foi indicada em 3 categorias do Spirit Awards. A Netflix está desenvolvendo esse projeto junto com a O2 Filmes, do Fernando Meirelles, e a produção traz no elenco o Rodrigo Santoro. Ele vai ser o vilão de uma história sobre tráfico de pessoas. Com esse timaço de nomes importantes do cinema brasileiro e ainda contando com o apoio da Netflix para uma campanha forte em Hollywood, será que a gente pode sonhar com um Oscar no ano que vem? Quem sabe, vamos torcer. Vamos então para os comentários de vocês. Eu começo com o Guilherme Cancela. Ele quer saber qual é a minha opinião sobre O Amor, dirigido pelo Michael Haneke em 2012, e também quer saber se eu acho justa a vitória da Jennifer Lawrence em cima da Emmanuelle Rivat.
Guilherme, eu gosto de Amor, porém acho superestimado. Na minha visão, o Haneke ele acaba exagerando em certas violências que são desnecessárias na minha visão. Eu acho que a situação em si já é chocante por si só, mas ele busca o choque porque ele é o Haneke e ele tem que ter estes momentos. Isso me desagrada. Quanto à vitória da Jennifer Lawrence sobre a Emmanuelle Rivat, é claro que eu preferia a Rivat, porém, conhecendo o Oscar, isso jamais aconteceria. Eles jamais deixariam de premiar uma estrela em ascensão linda de morrer para premiar uma veterana estrangeira falando em uma produção de língua não inglesa. Isso não vai acontecer jamais. A gente sabe muito bem disso com a Fernanda Montenegro. Chegou a hora do Gustavo Lisboa e ele pergunta por que a Academia premia tantos filmes que não terão relevância histórica com o passar dos anos, e ele cita Crash, Birdman, O Discurso do Rei e Spotlight. Gustavo, muito disso acontece por conta do sistema de lista preferencial adotado pela Academia para escolha do ganhador do Oscar de melhor filme. Explico. Na Academia, você vota do primeiro ao 10º colocado. Primeiro, o filme que você mais gostou. E assim vai descendo, até chegar no 10º, que é aquele filme que não te agrada tanto. Essas produções que você cita, elas costumeiramente não são filmes ruins. Você não pode dizer, isso aqui é uma bomba, é uma porcaria. São filmes ok e que conseguem, muitas vezes, se posicionar bem nessas listas, na média, né? Elas conseguem pegar muitas vezes primeiro lugar, se não pegam sempre primeiro lugar, elas pegam segundo, terceiro, quarto, ficam sempre muito bem posicionadas. Enquanto obras mais divisivas, mais polêmicas, que ousam um pouco mais, elas são o famoso ame ou deixo, ou seja, vão pegar muitos primeiros lugares, mas também correm o risco de pegar muitos 10º lugares, 8º, 9º, e isso vai, na hora que você vai contar quem venceu dentro dessa média, essas produções mais regulares, as menos ousadas, as que conseguiram maior consenso, elas acabam vencendo o Oscar. Chegou a vez do Vitor Silva e ele quer saber sobre quem deveria ter sido, na minha opinião, a vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2001. Ele torcia para Kate Hudson de Quase Famosos em vez da Marcia Gay Harden de Pollock. Vitor, eu também torcia para Kate Hudson, além da atuação muito boa dela como a Penny Lane em Quase Famosos, ela é linda de morrer. Eu sempre sou time Kate Hudson a vida inteira. Vamos agora pro OLP Alpha, e ele pergunta se eu também sou frustrado pelo pouco reconhecimento de O Cavaleiro das Trevas no Oscar 2009. Ele acha que a produção deveria ter sido indicada, pelo menos, em melhor filme, direção e roteiro adaptado. Sem dúvida, eu acho que Cavaleiro das Trevas poderia ter sido indicado tranquilamente nessa e em outras categorias, e para mim, tiraria facilmente o leitor. É isso, senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Segunda-feira, meio-dia, horário de Brasília, eu tô de volta. E tô de volta com as listas dos ganhadores do Oscar, agora na década de 50. E vou começar com o melhor ator. Então a gente se encontra, até a próxima, tchau!